Deus para nós. A oração é algo que Deus nos dá, confere a nós criação, para podermos alimentar com Ele comunhão genuína, verdadeira e principalmente para que possamos o conhecer. Pela oração, Deus se torna conhecido. Nós passamos a conhecer a Deus. Então, esse seria o ponto básico do valor da oração, né? Então, vejamos. Razões para orar. Deus não quer que oremos para que Ele possa saber o que se passa conosco. Veja, que é seu. Seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem, Mateus 6,8. Então é óbvio, a oração não é para que Deus saiba alguma coisa. Deus já sabe todas as coisas. A oração, portanto, tem uma outra finalidade. Nós não oramos para comunicar Deus das nossas necessidades. Ele já sabe disso. Então, qual seria o propósito da oração? A oração é um ato de dependência de Deus. Então, vamos ver isso aqui logo abaixo. Ó. Deus quer que oremos para dependermos, tá aqui, ó, para dependermos dele em tudo. Orar é expressar a confiança em nosso Pai, porque temos certeza de que ele nos ouve e nos responde, tá? Deus sempre responde? Sim, Deus sempre responde às nossas orações, tá? Então, é natural a Deus responder às nossas orações. É óbvio, né? No tempo dele, da forma dele, né? Para que a gente possa entendê-lo, entender essa comunicação dele conosco, ele vai falar conosco e de uma forma que a gente consiga entender aquilo que ele está falando. Por quê? Porque ele quer que nós oremos. E a oração é exatamente esta ideia de que nós dependemos de Deus. Aí temos a oração do Pai Nosso, né, que é maravilhosa, linda a oração do Pai Nosso, em que Jesus afirma lá a sua gratidão ao Pai, o seu reconhecimento de que Deus é o Pai, né? E a gratidão confiante, né? De que Deus dá o pão, Deus nos supre, Deus nos protege do mal, né? É um pedido, mas ao mesmo tempo é uma expressão de gratidão a Deus e uma expressão de dependência de Deus. Então vejam a nossa teologia da oração. Ela é linda, linda. Vamos lá. Aí vocês leiam depois esses textos, por favor. Lucas 11:9 a 12, Mateus 21:22, quando Jesus fala assim, né? Olha, o Pai sabe o que vocês precisam. Como é que um pai, que o filho pede pão, que pai lhe dará pedra? Então, diversos textos em que Jesus vai ensinando aos discípulos que o valor da oração e que Deus sempre responde. Então, um dos pontos que nós temos para orar, né, um dos pontos que temos como razões para nós orarmos, é a certeza de que Deus nos ouve. E a certeza de que Deus nos responde. E a certeza de que a resposta de Deus é boa. Ela não significa positiva, né, da forma que nós queremos, mas ela é boa. Então, 3 razões. Né? A certeza de que Deus nos ouve, a certeza de que ele nos responde e a certeza de que a resposta dele é a melhor para nós. Então, vejamos aqui, gente. Razões está aqui, mas eu faço questão de anotar aqui para vocês. 1. Certeza de que Deus nos ouve. E aí temos uma série de textos que garantem para nós que Deus nos ouve quando oramos. 2. Certeza de que Deus nos responde. Então, Deus sempre responde às nossas orações. E 3,
certeza de que a resposta de Deus é o melhor para nós. Isso aqui dá um sermão, hein, gente? Quem prega aí, ó. Razões para orar, o tema do seu sermão, hein? Primeiro, a certeza que Deus nos ouve. Segundo, a certeza de que Deus nos responde. Terceiro, a certeza de que a resposta de Deus é a melhor para nós. Então, isso tudo gera confiança nas nossas experiências com Deus, né? Gera aí segurança de que Deus é o nosso Pai amoroso, que ouve, responde e nos dá o melhor que Ele puder. Deus sempre fará o melhor para nós. Né? Por quê? Porque Ele é amoroso, gracioso e bondoso. Leiam em casa aí depois, tá? Esses textos aí. Portanto, devemos, crescer em nossa confiança em Deus e em nosso amor por Ele. Oração, então, deve ser para nós algo crescente. Nós devemos desenvolver a nossa confiança, a nossa entrega, a nossa segurança em Deus e o nosso amor, porque se nós amamos a Deus, é natural a oração. A oração, então, é natural a pessoas que amam a Deus e que almejam a presença de Deus, que tem esse deleite, né, por estarem na presença de Deus. Então, a oração para nós é um presente, é um dom maravilhoso que Deus deu para nós, para que nós possamos usá-la. É uma ferramenta que nós devemos usá-la, né? Biblicamente, usá-la para a glória de Deus. Continuando, nossa oração deve ser para que Deus faça sua vontade e implante o seu reino. Por quê? Porque a oração, gente, é a segurança de que Deus ouve, responde e fará o melhor. Então, se Deus fará o melhor para nós, por nós confiamos nisso. Portanto, a nossa oração deve ser de acordo com a vontade dele, porque ele quer que oremos, e deve ser para que a gente experimente essa vontade de Deus. Então, qual é a oração do Filho de Deus? Senhor, eu quero experimentar a tua vontade. Eu quero conhecer a tua vontade e eu quero experimentá-la. Eu quero viver a sua vontade na minha vida. Então, essa deve ser a oração ou uma razão para nós orarmos, é experimentarmos da vontade de Deus, alinharmos o nosso coração à vontade divina. O propósito da oração é aprofundar a nossa compreensão sobre Deus, demonstrar nosso amor e a nossa confiança e estreitar nosso relacionamento com Ele. Vejam, pessoal, o propósito da oração. Para que, primeiro, compreensão sobre Deus. Conhecer Deus. Eu oro para conhecer Deus. Então, isso significa ter comunhão com Ele. Segundo, eu demonstro na oração o meu amor por Deus e a minha confiança em Deus. E eu estreito o meu relacionamento com Deus. Volto a dizer, gente, a oração é uma ferramenta importante que Deus deu para nós. E aí daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o nome de Jesus, né? A forma como nós oramos em nome de Jesus. Quer dizer, isso é maravilhoso, isso é um presente que Deus nos deu. Portanto, Deus espera que oremos para sermos parte dos seus planos para a sua criação, para nos envolvermos com seus propósitos e projetos, para que o reino de Deus avance. A eficiência da oração. Biblicamente, Deus sempre responde às nossas orações. Já falei para os irmãos que Deus sempre responde, sempre responderá aquilo que eu pedir, que eu colocar diante dele. Ele não vai se omitir diante de um pedido de um filho, tá? Deus tem prazer em dar presentes aos seus filhos, mas o prazer de Deus é em dar
aquilo que traz alegria a ele. Aqui temos um ponto importante. Deus não quer dar algo que vai prejudicar o seu filho, porque aquilo não traria a Deus prazer. Se Deus der alguma coisa que não será bom para nós, ele não vai ser um pai bondoso. Se Deus nos der algo que não será proveitoso, ele não teria um caráter bom. Portanto, o prazer de Deus é dar aquilo que traz alegria a ele, Deus. Aquilo que é bom para nós, porque esta dádiva, aí Deus se alegra em dar. Porque se é algo que não fará bem a nós, Deus não teria alegria em nos dar isso que seria mal para nós, independente do nosso desejo ou não, né? Então, vejam só, por isso vos digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe. Vejam isso, gente, em Lucas, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Vós não tendes porque não pedis. E aí o texto continua em Tiago, né? E quando pedem mal. Então, como é que Deus vai nos dar alguma coisa que será ruim? Ele não vai dar, porque isso não agradará a ele, Deus. Então, Deus... e aqui temos um ponto, né, que eu acho muito importante para nós, né? E aí voltamos aqui na nossa... no terceiro ponto aqui da nossa doutrina da oração, né? É a certeza de que a resposta de Deus é o melhor para nós. E essa resposta de Deus é algo que dá a Deus prazer de nos dar. Então Deus sente prazer em nos presentear, em nos dar, mas aquilo que será bom para nós. Mas é bom, Deus sente prazer quando a gente pede a Deus? Sim. Quando a gente, como diz o texto, busca, bate, peçam, né, a Deus? Sim. Isso demonstra a Deus a nossa dependência e a nossa confiança. Então, não há problema algum em pedir. No texto vai dizer, né, em bater, né, em colocar-se diante de Deus e pedir a Deus. Isso é parte da nossa oração. São os nossos pedidos, necessidades. E isso agrada a Deus. Por quê? Porque isso demonstra a nossa confiança e a nossa dependência de Deus, principalmente. Nós dependemos de Deus para todas as coisas. Então, conforme Tiago 4:2, eu coloquei aqui, mas vou até ler aqui para nós. Tiago 4:2, porque ele termina, né, o texto. Deixa eu ajeitar minha Bíblia grande aqui. Ele faz um complemento do texto. Essa Bíblia minha aqui é diferente, e aí eu demoro para achar. Tiago 4:2. Ele diz assim. Engraçado que esse texto aqui, ele vai falar exatamente sobre a submissão a Deus, né? A submissão a Deus. E ele vai dizer aqui, ó, não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então veja que esse final do verso 2, né? Não tem porque não pedem. Então, pedir não é um problema, é bom. Isso demonstra a nossa dependência de Deus. Então, temos aqui, biblicamente, pedirmos a Deus é bom
e aceitável, porque demonstra nossa dependência. Deixa eu subir aqui, acertar aqui. Nossa dependência e submissão. Tá? Continuando, isso, gente, eu vou fazer questão de ler aqui para nós. Êxodo 32. Então vamos lá em Êxodo 32. Êxodo 32. Tem um texto aqui maravilhoso do Antigo Testamento que eu gostaria de ler aqui com vocês. Bom, qual é o contexto aqui? O contexto aqui é que Israel está à beira ao pé do Monte Sinai. Moisés está no alto do monte, né? Em uma comunhão íntima com Deus, recebendo as tábuas da lei. E quando Moisés desce do monte, ele percebe lá o povo adorando ao bezerro de ouro, né? Antes um pouquinho, bem, vamos ler o texto e aí a gente vai entender o que é que está acontecendo aqui e o que isso tem a ver com a oração. Vamos lá. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. É muito interessante, porque o Arão, depois ele fala com Moisés que ele permitiu o bezerro de ouro exatamente para impedir a algazarra. Então o povo estava ansioso, o povo estava eufórico, né, com tudo que estava acontecendo com eles. Então, essa euforia toda, Arão estava com medo de que acontecesse alguma coisa ali. Então, por causa disso, depois um pouquinho, Arão explica para Moisés: olha, eu permiti porque o povo estava tenso, ansioso, tinha que ter alguma coisa ali para tirar a ansiedade deles, e eu permiti o bezerro de ouro. Então, vejam só, respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma, modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então temos aqui o bezerro, um deus egípcio, né? Então lhe disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vejam isso, gente. E aí o verso 5: vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E apontou para o bezerro, né? Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Então veja, o povo precisava de uma festa, de alguma coisa para saciar a sua ansiedade, aquele momento que eles estavam vivendo. E aí Arão produziu aqui uma religião, um bezerro, um culto. Então o Senhor disse a Moisés: desça. Moisés estava lá no alto do monte. Desça, porque o seu povo, veja como Deus está irado. Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Deus está dizendo assim: Moisés, é o povo que você tirou do Egito, hein? Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tendo visto que esse povo é um povo obstinado, ou algumas versões, né, de dura serviço, deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Vejam só,
aqui terminaria aqui a história de Abraão, dos patriarcas, e começaria aqui a história de Moisés. Moisés, então, teria filhos, e Deus faria uma nova nação, e dele viria o Messias. Verso 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor. Aqui vocês podem entender, orou ao Senhor, tá? Moisés, porém, orou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia? Aqui tem a oração de Moisés a Deus, verso 15, verso 14. Vejam isso, gente. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então veja que a oração de Moisés mudou aquilo que Deus iria fazer. Veja, a oração não mudou a Deus, mas mudou aquilo que Deus iria fazer em relação ao pecado do povo. Então vejam como Deus mudou a sua ação diante da oração de Moisés. Aí ele continua. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança, estavam escritas em ambos os lados, frente e verso, né? As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há um barulho de guerra no acampamento. Moisés estava lá no pé, Josué estava lá no pé do monte, o povo embaixo, e Moisés lá em cima com Deus, né? Respondeu Moisés: não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Estavam em festa. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, viu o bezerro e as danças, e irou-se, e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. Olha o que ele fez. E perguntou a Arão: que lhe fez este povo para que você o levasse a tão grande pecado? E aí 23 respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com este Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então aqui, Arão, né, responde que ele falou assim: ó, eu não tive o que fazer, porque o pessoal estava muito afoito, muito ansioso, tinha que gerar alguma coisa para eles descarregarem a ansiedade deles, e fizemos aí o bezerro de ouro, né? Mas o verso 14, gente, é muito interessante, né? E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então vejam que aqui, ó, Deus muda as suas respostas, ó, ou a sua maneira de agir em função das orações dos seus servos. E nós temos esse exemplo bíblico impressionante aqui, de Moisés, aonde Deus se arrepende do mal que ele iria fazer. Ele iria simplesmente destruir todo aquele povo, descendente de Abraão, e começar novamente do zero com Moisés, fazendo uma nova geração e mantendo o seu plano. Então, veja, o plano de Deus continuaria, né? Mas em função do pecado, Deus se irou e destruiria a nação pela oração de Moisés, pela intercessão de Moisés. Diz o verso 14, né? Deus então decidiu por Deus então tomou outra decisão. Ao invés de destruir, Deus não destruiu, né? E aí temos vários exemplos disso na Bíblia, de pessoas que oram e Deus muda a resposta que ele daria. Então, anteriormente, Deus daria uma resposta. Depois da oração, ele dá outra.
Por isso é que a gente realmente entende o valor da oração, né? Então, temos 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Então, veja que no momento em que se confessa o pecado está perdoado, mas se não confessar, não está. Então, o perdão ou não é algo que é a oração que produz, né? É o pedido. E realmente esse texto de Moisés é algo impressionante, né? E não tem problema algum nós afirmarmos, à luz desse texto e de outros textos, que Deus é capaz, sim, de, em função de uma oração, mudar a resposta que ele daria. Então, a resposta dele era destruir. Como Moisés orou, ele não destruiu. Em função da oração de Moisés, por causa de Moisés, Deus não destruiu o povo que ele iria destruir caso Moisés não tivesse de fato orado, né? Então, e a oração de Moisés, leiam depois, é muito bonita. E aí chegamos a um tópico aqui, que é a eficiência da oração. A eficiência da oração, a eficácia da oração. O motivo para Deus responder nossas orações não são nossos méritos, mas o sacrifício de Cristo, de Jesus. Por óbvio, Deus rejeitará qualquer oração de quem rejeita o seu filho. Então, temos João 16, 23, né? Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Vejam o que Jesus falou. Eu lhes asseguro que meu Pai dará tudo o que pedirem em meu nome. E aí temos aqui, em nome de Jesus não é uma fórmula mágica, mas se refere à base da autoridade de chegarmos diante de Deus em oração. A base é o caráter de Cristo e sua obra. Portanto, Cristo torna-se para nós o nosso mediador. Então, ele leva ao Pai e nós nos aproximamos de Deus para pedir pelos méritos da obra de Cristo. Então, isso também nos faz entender, né, a eficiência da oração. Porque Deus responde à oração? Porque a oração é feita não por nós, mas por Cristo. Por isso é que Deus responde, não é porque eu mereço, mas porque eu estou ali em nome de Cristo, representado por Cristo. Em 1 João 5,14, nossas orações, para que sejam efetivas, devem ser feitas de acordo com a vontade de Deus. O que é orar de acordo com a vontade de Deus? A. É orar com humildade. B. É orar de acordo com os mandamentos de Deus, claro, né, de forma obediente à Escritura. C. É orar de acordo com os princípios gerais da Escritura. D. É orar com fé. Então, fé é a certeza de que ele responde sempre. No caso da oração, né? Oração, orar com fé, é orarmos com a certeza de que Deus sempre responde às nossas orações. Sempre. Da melhor forma possível, ele responderá. Isso vai chegar até nós. E a oração eficaz requer uma vida de santidade. Temos aqui um complemento, hein? Quanto mais santos nós formos, mais parecidos com Cristo, mais a nossa oração será eficaz. Então vejam, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês pedirão o que quiserem e lhes serás concedido. É claro, né? Nós estaremos na palavra. A palavra estará em nós. Então é claro que aquilo que pedirmos será fruto dessa palavra que está em nós. Nós estamos em Cristo. Cristo está em nós. Aquilo que pedirmos, certamente o Pai fará. Por quê? Porque nós estamos santos. Nosso pedido será santo, será bom, será algo que inclusive agradará a Deus, né? Quando pedirmos, certamente Deus fará. Por quê? Porque nós estamos permanentes, né? Permanecendo firmes na palavra
de Deus, da palavra de Cristo. Na oração, pedimos a Deus que aprofunde a nossa compreensão da sua vontade e mova nossas motivações erradas. Então, na oração, pedimos a Deus que aprofunde nossa compreensão da vontade de Deus e mova nossas motivações erradas, né? Então, a oração é um pedido para que Deus tire de nós tudo aquilo que nos faz não permanecer na sua palavra. Devemos lembrar também que a fé é um dom de Deus e não é algo que criamos ou forçamos. A fé também é algo que vem de Deus para nós. Deus nos dá a fé. E a oração é um dom, né? Tem pessoas que têm o dom da oração, da intercessão. É dom mesmo, tá, gente? O Espírito Santo capacita essas pessoas e elas têm uma capacidade de orar, uma facilidade de orar que é sobrenatural. A intercessão, né? Eu conheço pessoas que abençoam muitas vidas pela oração. Então, a oração é um dom para algumas pessoas de forma especial. Todo cristão deve orar, mas algumas pessoas têm um chamado específico da oração e da intercessão. Então, a oração é um dom presente de Deus. Devemos buscá-la diariamente, porque através da oração alimentamos nossa relação com Deus. Então, a nossa relação com Deus precisa ser alimentada, né? Todos os dias devemos alimentar a nossa relação com Deus. E a nossa atitude em oração, primeiro, devemos lembrar que grandes homens de Deus, olha só, gente, isso aqui. Grandes homens de Deus ficaram sem resposta ao orar. Pelo menos, não é que ficaram sem resposta, né? Mas eles não tiveram uma resposta agradável, sem a resposta positiva, digamos assim, tá? Não é sem resposta de Deus. Deus sempre responde. Mas nem sempre Deus respondeu a grandes homens de Deus que pediram. Exemplo, Jesus no Getsêmani e Paulo, quando pede para que Deus não permitisse que aquele demônio, né, que aquele anjo de Satanás viesse o esbofetear e o envergonhar. Aqui no caso de Paulo é o passado de Paulo, né? A culpa que Paulo sentia por ter matado cristãos e torturado cristãos. E aí então vinha lá um anjo esbofeteá-lo e falá-lo e lembrar a ele algo que ele queria esquecer, que ele não queria mais se lembrar, que era o passado dele. E aí Deus fala assim: não, Paulo, não vou responder do jeito que você quer. Não, Jesus, eu não vou responder como você quer. Então, a minha vontade é essa aí. Aí, nós devemos lembrar que grandes homens de Deus oraram e Deus não respondeu como eles queriam. Mas oraram, pediram, né? E ouviram de Deus a resposta, que era o que Deus queria. É óbvio, não era o que eles queriam, mas era o que Deus queria. A oração não respondida requer fidelidade em muitos momentos, gente. A oração que nós não temos naquele momento o entendimento ou a resposta para ela requer de nós fidelidade e não deve abalar nossa confiança, porque Deus faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, quando Deus parece não responder, ou no nosso tempo não responde, isso não deve abalar nossa confiança e nós devemos continuar em oração. Por quê? Porque nós sabemos que Deus nos ama e todas as coisas Ele faz para o nosso bem, tá? Leiam nesta semana bases de leitura bíblica, ó. Quantos textos vocês têm aqui para ler, tá? E façam isso, leiam esses textos nas devocionais, no tempo que você tem com Deus,
E a devocional é algo muito importante, tá, gente? É algo que faz parte da nossa vida espiritual. E aí estamos falando exatamente sobre a doutrina da oração. É algo que deve ser parte da nossa vida orar. Então, orar é esse presente de Deus para nossa comunhão com Ele e para nós o conhecermos. Esse é o ponto básico da oração. E conhecermos a vontade dele para nós. Mas Deus pode fazer grandes coisas? Pode. Mas a essência da oração é comunhão com Deus, é estar com Deus, é desfrutar da presença de Deus, tá? E aí temos aqui, vamos para a semana que vem, tá, gente?